Em 1998, o filme Vida de Inseto chegou às telas pela primeira vez, trazendo o que parecia ser uma história simples, mas muito envolvente sobre a luta de uma colônia de formigas contra a opressão dos gafanhotos. Mas além da aventura e das belas animações, esse filme nos oferece uma oportunidade única de encontrar reflexões profundas sobre as estruturas sociais e as relações de poder de uma sociedade. Temas altamente abordados por três dos maiores pensadores da sociologia: Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. Pensando neste ponto e nestes autores, iremos relacionar os conceitos apresentados no longa-metragem com os estudos de cada um desses pensadores. Neste vídeo, vamos explorar como o filme nos revela conceitos sociológicos essenciais. De Marx, onde veremos uma crítica ao sistema de exploração e a luta de classes representada pela relação entre formigas e gafanhotos. Weber nos ajudará a entender as estruturas de poder e a racionalização dentro da colônia. E com Durkheim, analisaremos como a sociedade e o senso de comunidade moldam as interações sociais no filme. Mas antes de mais nada, iremos explorar brevemente as ideias de cada autor para nos ajudar a entender de uma maneira ainda melhor as dinâmicas presentes no filme. As ideias de Marx giravam em torno das classes sociais e como elas são permeadas por relações de dominação. O filósofo alemão, que viveu durante o século XIX, examinou a produção material da sociedade europeia daquele século e constatou a existência de uma acentuada desigualdade social. Durkheim viveu durante o século XIX na França, que ainda estava sofrendo com as consequências da Revolução Francesa. Ele discutia sobre os fatos sociais, que são modos de agir, pensar e sentir externos ao indivíduo e que se impõem a ele. Sua abordagem era mais voltada para o consenso e a integração social por meio das instituições. Já Weber, nascido na metade do século XIX na Alemanha, tem um pensamento contrário ao de Durkheim. Ele teorizava que o indivíduo influencia a sociedade, sendo o único responsável por suas ações e comportamentos, e que o capitalismo é o desejo de enriquecimento. Agora, sobre a relação do filme com Weber. Eles chegaram. Graças a Deus! Formigueiro agora! Nessa cena do filme, percebemos a dominação tradicional, onde as formigas são dominadas pelos gafanhotos. Nessa sociedade, há o costume de colher comida para os gafanhotos, e o personagem Flick tenta reverter essa situação, mas é fortemente desencorajado. Tu mesmo, já que eu sou o vice-presidente, é uma ideia e é minha. Por que foi do Axel e do Louco? Eles fizeram a minha cabeça e eu fiquei confuso. Há ainda uma dominação por violência entre os próprios gafanhotos, onde o seu líder impõe medo nos outros. Que isso sirva de lição para todas vocês, formigas. Ideias são coisas muito perigosas. Vocês são furadoras de terra desvioladas, colocadas neste mundo para nos servir. Durante o longa, podemos refletir sobre uma frase dita por um deles: ideias são perigosas. Eles sabem que se as formigas se revoltarem, terão vantagem por estarem em maior número. Max Weber tinha como um de seus objetos de estudo o estabelecimento de poder. Em suas observações, ele deixa claro que toda e qualquer relação social é uma relação de poder, de disputa. Assim, nascem os tipos de dominação, legítimas e ilegítimas. Um tipo de dominação ilegítima é a dada pela força e violência, onde para Weber não houve um consentimento e ou convencimento. Se tratando da dominação legítima, descreveu três tipos: carismática, onde o líder facilmente convence os indivíduos, tendo um controle sobre as massas; racional legal, que conta com um controle pelas leis e é impessoal e burocrática; e a tradicional, que é um domínio habitual e é uma tradição já instaurada. Para o filósofo, a mudança social podia ocorrer de várias formas, e era influenciada por diversos fatores, como a racionalização, a burocratização e as ideias religiosas e culturais. O filósofo não acreditava que a história seguisse uma direção pré-determinada, mas sim que as ações humanas e os valores influenciavam o curso dos eventos. Em termos de mudança social, Weber enfatiza o poder das ideias, da autoridade e da burocracia como forças transformadoras. Relacionando o filme com Marx.
Vi essas formigas fazerem coisas incríveis. Todos os anos, essas formigas conseguem pegar comida para elas e para os gafanhotos. Então, qual é a espécie mais fraca? Formigas não servem a vocês! São vocês quem precisam de nós! Somos muito mais fortes do que dizem que somos. E você sabe, não sabe? Também podemos observar o conceito de consciência de classe no filme, onde as formigas se percebem como exploradas. Sabe, Hopper, a natureza tem certas regras. As formigas colhem a comida, as formigas ficam com a comida e os gafanhotos voam. Após isso, há uma luta de classes, e as formigas ficam livres da exploração dos gafanhotos. Karl Marx argumentou que o proletariado, ao se organizar e tomar o controle dos meios de produção, seria capaz de derrubar o capitalismo e estabelecer uma nova ordem social, baseada na igualdade e no controle democrático da economia. Dessa forma, Marx elaborou o conceito de materialismo histórico dialético, sendo um método de análise histórica e social embasado nas lutas de classes. Para ele, a revolução, que disse ser inevitável, era o único caminho para a mudança da sociedade, e foi criado o termo Revolução do Proletariado. Ela colocaria fim ao Estado e à propriedade privada, e implementaria uma ditadura do proletariado que promoveria o comunismo, o fim da diferença de classes. E sobre Durkheim? Para ver isso. Está bem, escute. A princesa não pode perder tempo. Quer mesmo nos ajudar? Então largue isso aí, volte para a fila e colha os grãos como uma formiga. É, como uma formiga. Por favor, Flick, rápido. Desculpe, eu só queria ajudar. Ceifadora. Ora, fazemos a colheita assim desde que eu era uma larvinha. Nessa cena do filme, o personagem Flick tenta transgredir o fato social, ou seja, ele quer mudar a forma já há muito tempo instaurada das formigas realizarem a colheita. Porém, sua invenção é rapidamente criticada e ele é instruído a fazer a tarefa conforme a tradição. Os fatos sociais podem ser explicados como manifestações das estruturas sociais e são coercitivos, pois exercem uma pressão definida por leis ou tradições que determinam a maneira pela qual os indivíduos devem se comportar. Eles são passados pela educação de geração para geração. Claro que também estão em desenvolvimento, mas ainda assim são essenciais para a união das sociedades e comunidades. Assim, ao nascermos, somos considerados como seres individuais, já que ainda não temos padrões nem regras. Porém, cada vez mais deixamos de ser indivíduo para ser sociedade, e ao tentar quebrar regras impostas por ela, recebemos algum tipo de punição. Assim como no filme, a realidade é complexa e cheia de forças que moldam nossas vidas sociais. A exploração, a burocracia e a solidariedade são partes centrais do tecido social, e cabe a nós identificar como esses conceitos influenciam o nosso dia a dia e o mundo ao nosso redor. Karl Marx nos mostrou como a luta de classes entre formigas e gafanhotos reflete a exploração do trabalho na sociedade capitalista. Max Weber nos fez entender como a burocracia e a racionalização da colônia geram tanto ordem quanto limitações, enquanto Emile Durkheim destacou a força da solidariedade social como chave para a união e resistência da comunidade. Esperamos que esta jornada tenha mostrado como as ideias de Max Weber e Durkheim continuam a ser relevantes para entender as dinâmicas sociais, não só em uma colônia de formigas, mas também na nossa sociedade contemporânea. Afinal, entender o passado e o presente nos ajuda a construir um futuro mais justo e solidário. Muito obrigado por nos acompanhar.